Pare. O que você está fazendo agora? Pare. Deixe isso de lado. Fique aqui. Não porque o título chamou sua atenção. Não porque alguém te mandou isso. Mas porque tem algo já se movendo em você. Algo que tem se movido há semanas, talvez meses, talvez mais tempo do que você permitiu admitir. E que você não conseguiu nomear. E eu vim aqui especificamente para nomeá-lo. Você tem carregado algo. Algo que não se encaixa perfeitamente nas categorias de emoção que você foi treinado a usar. Não é exatamente tristeza. Não é exatamente ansiedade. Não é a inquietação comum que vem de uma fase difícil, de um relacionamento complicado ou de uma agenda sem espaço para respirar. É algo mais antigo que tudo isso. Algo que persiste nos dias bons da mesma forma que persiste nos difíceis. Uma pressão por dentro, uma urgência silenciosa que te segue de cômodo em cômodo, da manhã à noite, que não some quando você dorme e já está te esperando ao acordar. Uma sensação persistente, inegável, impossível de explicar totalmente para quem nunca sentiu, de que algo está sendo exigido de você agora, nesta temporada da vida, e que a janela para responder não é infinita. Você não está imaginando. Você não está aumentando as coisas. Você não está fazendo o que as vozes práticas da sua vida sugerem. Catastrofizando, entrando em espiral, deixando seu mundo interior correr à frente da evidência. O que você tem sentido é real. Tem uma origem, tem um significado. E hoje, antes desta mensagem terminar, você vai entender exatamente o que é, de onde vem e o que está pedindo de você neste momento específico da sua vida. Eis meu pacto com você antes de seguirmos. Quando esta mensagem chegar ao fim, você vai reconhecer os sinais específicos que têm aparecido no seu dia a dia. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. E vai entender por que eles não são aleatórios e não são sintomas de algo que precisa ser controlado ou consertado. Você vai enxergar o padrão único que tem operado silenciosamente por trás de todo o seu esforço e sinceridade. E vai entender o que isso tem custado em energia. Uma energia que você não pode continuar gastando sem consequência. Você vai atravessar a camada mais profunda, a formação original que instalou aquele padrão muito antes de você ter qualquer linguagem para isso. E vai sentir algo se soltar no seu núcleo, algo que está tenso há mais tempo do que apenas esta fase. E no final, vou declarar algo diretamente sobre sua vida, algo que acredito ser a razão específica e precisa pela qual isto te encontrou nesta hora exata. Não uma bênção genérica, não algo para todo mundo, algo para você nisso. Fique comigo. Tudo o que acabei de prometer é real e vamos chegar a cada um dos pontos. Deixe-me começar pelo que você realmente tem vivido. Não de fora olhando para dentro, exatamente de onde você está. Você tem acordado em horas incomuns, 3 da manhã, 4h15, às vezes na mesma hora em várias noites seguidas, 2h47, 3h22.
com uma constância que se tornou impossível de descartar como coincidência. Não por um pesadelo, não por um barulho na casa, não por uma mente que não para de correr. Você abre os olhos e o quarto está completamente escuro e absolutamente silencioso, e ainda assim o silêncio tem peso, tem presença. Não parece vazio, parece entrar numa sala onde alguém estava falando há um instante e o eco das palavras ainda se move pelo ar, mesmo que a voz tenha parado. Você deita e escuta e não ouve nada com seus ouvidos, mas algo em você responde como se ouvisse. Algo em você se senta e se orienta para algo que não consegue localizar, mas sabe que está ali. Você tem notado números aparecendo em lugares que não têm conexão lógica entre si. No relógio, quando por acaso olha para o celular sem motivo particular. Num recibo que quase não leu. Na placa do carro, bem à sua frente no trânsito, num dia em que você já estava com algo que parecia mais pesado que o normal. Na página de algo que estava lendo, quando seus olhos caíram numa nota de rodapé que não tinha razão para olhar. Você sempre foi uma pessoa muito cuidadosa para chamar isso de superstição. Mas no espaço mais privado da sua mente, aquele que não performa para ninguém, onde seus pensamentos mais honestos vivem antes de você decidir se os verbaliza, você pensou mais de uma vez: isso não é aleatório. Algo está tentando chamar minha atenção na única linguagem disponível agora. Conversas que antes te sustentavam agora parecem ocas, não porque as pessoas mudaram, não porque o amor mudou, mas porque você mudou, mesmo que não consiga articular completamente como. Você senta em salas com pessoas que conhece há anos, pessoas que conhecem sua história, que fariam qualquer coisa por você, que foram fiéis a você de formas que merecem apenas sua gratidão, e sente um vazio que não tem nada a ver com elas. Uma diferença de frequência. Como um rádio que foi silenciosa, invisivelmente recalibrado, grau a grau, até que a estação que antes preenchia o ambiente, agora está levemente fora do sinal. Você diz as coisas certas, pergunta sobre as coisas certas, ri nos momentos que pedem riso, mas depois, no carro a caminho de casa, ou no silêncio que vem quando a casa adormece, há uma solidão que não é sobre essas pessoas, é sobre algo em você para o qual nenhuma daquelas salas ainda tem espaço. Sua vida onírica mudou. Não dramaticamente, não anjos com pergaminhos ou visões de luz atravessando nuvens. Apenas uma mudança de qualidade, sutil mas consistente. Uma transição do embaralhamento aleatório do resíduo emocional do dia para algo que parece mais curado, mais intencional, mais como se algo estivesse sendo mostrado a você, e não apenas processado. Você acorda de certos sonhos carregando uma sensação, nem sempre uma memória clara, de que algo estava sendo comunicado diretamente a você. E então a luz do dia vem e o detalhe específico se dissolve. E você fica com o sentimento sem o conteúdo, como se lhe entregassem uma carta e você visse a tinta desaparecer antes de chegar ao fim. E o mais estranho, aquele que é mais difícil dizer em voz alta, o que você mais evitou compartilhar, porque soa exatamente como o tipo de coisa que faz as pessoas que mais te amam olharem de lado para você. Você tem carregado uma certeza profunda, irracional, sem evidências, de que algo está prestes a mudar. Não um desejo, não uma esperança que você está se esforçando para sustentar, um saber. Algo em você já respondeu a uma realidade que ainda não se tornou visível no mundo material, e você tem vivido no hiato entre essa certeza e a ausência de qualquer evidência para justificá-la. E esse hiato tem pressionado silenciosamente sua capacidade de confiar na sua própria percepção. Não deixe que isso aconteça. Cada uma dessas experiências, o acordar no escuro com o silêncio carregado, os números em lugares desconexos,
a distância crescente das conversas que antes te serviam, a qualidade vívida e deliberada dos seus sonhos, a certeza que chega antes da evidência. Cada uma delas tem a mesma origem, e essa origem não é sua imaginação, não é uma resposta ao estresse, não é o sintoma de um sistema nervoso que precisa ser regulado ou de uma mente que precisa ser silenciada. Essas experiências são uma convocação, são o acúmulo deliberado e específico de uma mensagem sendo transmitida em sua direção por algo que opera fora das limitações que restringem todas as outras mensagens que você recebe. O acordar no escuro é um convite para uma frequência que requer a ausência de ruído para ser recebida com clareza. Os números em lugares inesperados são marcas num caminho que está se tornando mais visível para a parte de você que já sabe lê-lo. A distância crescente das conversas que antes te serviam não é desconexão, é alinhamento em progresso. O canal não está quebrado. O canal está sendo recalibrado para um sinal para o qual as configurações antigas não foram construídas para carregar. A qualidade vívida e deliberada da sua vida onírica é uma linguagem sendo falada para você nas horas em que você finalmente está quieto o suficiente para recebê-la sem interferência. E a certeza, o saber profundo e racional, sem evidências de que um capítulo está virando, isso não é ilusão. Essa é a percepção precisa e acurada de alguém cuja navegação interior é mais sensível que os instrumentos disponíveis no ambiente externo. Você não está confuso, você está calibrado, e a calibragem é para algo que as pessoas ao seu redor ainda não podem ver de onde estão. Respire uma vez comigo, apenas uma. Deixe isso chegar na parte de você que espera há mais tempo ouvir isso dito em voz alta. Se pelo menos um desses sinais ressoou em você, se seu corpo se moveu em algum momento nos últimos minutos, se seus ombros relaxaram ou seu peito se abriu levemente porque algo que você tem carregado silenciosamente acabou de ser nomeado corretamente, digite o número 1011 nos comentários abaixo. Agora, antes de continuarmos, esses 4 dígitos carregam um peso específico. O número do alinhamento, a frequência do momento preciso em que a preparação interior e a temporada exterior se encontram. Digitar 1111 é seu espírito dizendo sim em voz alta para o que tem dito silenciosamente há meses. Digite e então volte para mim. Tem mais aqui para você. Agora quero ir além dos sinais, porque os sinais são a superfície, são a evidência. O que quero nomear agora é o padrão para o qual eles apontam, o mecanismo que tem operado silenciosamente por trás de todo o seu esforço e sinceridade. E esta é a camada que tem custado mais a você sem sua plena consciência. Há algo específico que você tem feito, algo que, de todos os ângulos externos, parece fidelidade. Algo que as pessoas que se importam com você elogiaram, respeitaram e apontaram como evidência do seu caráter. Algo que você mesmo chamou de fidelidade e acreditou estar certo em chamar assim. Mas sob a superfície dessa fidelidade, um mecanismo tem funcionado. Um mecanismo silencioso, invisível, herdado, que não foi montado por sua própria escolha e que tem direcionado sua energia para um destino que não combina com o lugar para onde você realmente está indo. Você tem aplicado a fome certa na rota errada. Leia isso de novo, devagar. O desejo é autêntico, o anseio é legítimo, a coisa que você tem buscado é real e é sua, e não foi retirada. A capacidade dentro de você, aquela que se formou ao longo de cada fase difícil que você viveu, cada noite que você atravessou quando parar, teria sido mais fácil. Cada momento de fidelidade numa temporada que te deu muito pouco para ser fiel. Essa capacidade é real e é significativa, mas em algum lugar ao longo do caminho, a rota que te foi entregue divergiu da direção para a qual o chamado realmente apontava.
E porque a resistência é uma das coisas com as quais você foi construído. Porque desistir nas coisas que importam nunca foi algo que você foi capaz de fazer. Você seguiu em frente. Você continuou trabalhando na rota. Você continuou acreditando que a quantidade certa de sinceridade, aplicada com a quantidade certa de esforço, acabaria por fazer a porta se abrir. Mas o cansaço, por baixo do seu cansaço, tem tentado te dizer algo. Não aquele cansaço de superfície que uma viagem ou uma boa noite de sono resolvem. O tipo mais profundo. Aquele que vive numa camada abaixo do seu corpo e da sua agenda, que volta no instante em que você retoma o trabalho, mesmo estando descansado, que te segue nos momentos de quietude, quando você finalmente tem permissão para parar. Esse cansaço não é o preço da fidelidade, é o custo do erro de direção. É o que o corpo e o espírito fazem quando estão operando na capacidade máxima, numa rota que não está conectada ao destino para o qual estão orientados. Isto não é um veredito sobre suas escolhas. Não é uma condenação do seu esforço. O mapa que você tem seguido não foi montado pelo seu mau julgamento. Ele foi entregue a você por pessoas que acreditavam profundamente nele e tinham razões reais para acreditar. Você foi fiel com o que lhe foi dado. Você navegou por aquele mapa com integridade. A limitação estava no próprio mapa, não na sua leitura dele. Fique comigo agora, porque por baixo do padrão está a formação que o criou. E essa camada é a que carrega mais peso no que estamos caminhando em direção esta noite. O mecanismo que você tem operado, aquele que equipara disponibilidade genuína com exaustão, que trata o esforço contínuo como a principal evidência de um chamado, que insiste que você deve merecer seu caminho até a prontidão antes de ter permissão para se virar para o que realmente está te convocando. Esse mecanismo não foi construído por você nesta vida, foi herdado. Veio das pessoas que te criaram, da instituição que moldou sua primeira compreensão do que a devoção parece ser, da geração que precedeu a sua. A geração que sobreviveu, superando cada obstáculo com trabalho, tratando a quietude como risco e o movimento como prova de valor, equiparando a fidelidade árdua da resistência física com a totalidade do que fidelidade significa. Eles te deram esse mecanismo não como um fardo, mas como amor. Era o equipamento mais valioso deles, e eles te entregaram, confiando que ele te levaria como os tinha levado. Mas o terreno em que você está é diferente do terreno que eles navegaram. O que você está sendo preparado para enfrentar não requer as ferramentas da sobrevivência, requer as ferramentas da transição. E essas não são as mesmas ferramentas. Quero que você segure uma imagem comigo através de tudo que vem a seguir. Uma única imagem, sustentada. Deixe que ela carregue o que ainda tenho a dizer. Você está no convés de um navio muito grande. Este navio é a sua vida. Todo o arco dela, cada estação dentro da estação, cada manhã em que você pegou o leme e decidiu continuar seguindo. Você tem estado no comando há muito tempo. As pessoas que te treinaram te ensinaram a navegar para tempestades. Te ensinaram a segurar o leme com mais força quando o tempo virava e com mais força ainda quando parecia virar contra você. Te ensinaram que a habilidade, resistência e a recusa em parar eram a prova principal da sua aptidão para navegar. E assim você se tornou especialista. Profundamente, genuinamente, arduamente especialista em gerenciar turbulência. Suas mãos conhecem cada corda, seu corpo guarda a memória muscular de 1000 correções em 1000 tipos de tempo difícil, mas algo mudou na água ao seu redor. A tempestade para a qual você foi treinado não é mais a que está do lado de fora. O mar ficou quieto de um jeito que não parece paz, parece suspensão, como se todo o corpo d'água estivesse segurando a respiração, esperando algo se resolver. E nessa quietude,
A bússola que foi entregue a você pelas pessoas que te treinaram está girando. Devagar, constantemente, sem parar. Não porque está quebrada, porque foi calibrada para o tempo antigo, porque o terreno mudou de um jeito que excede o alcance de tudo para o que ela foi projetada para ler. E aqui está o que preciso que você entenda sobre essa bússola giratória. Ela não está te dizendo que você está perdido. Não está te dizendo que você navegou errado. Não está te dizendo que a fidelidade com a qual você navegou foi desperdiçada ou mal direcionada ou insuficiente. Está te dizendo algo muito mais específico que qualquer uma dessas coisas. Está te dizendo que você chegou ao limite do território que ela conhece. Você a navegou até a borda do mundo para o qual ela foi construída. E a água adiante, o capítulo que está se abrindo, a estação da qual essa urgência em você é o começo, essa água está além do seu alcance. Mas aqui está o que quase ninguém te diz sobre o momento em que a bússola para de apontar verdadeiramente. No porão do navio, nas salas abaixo do convés, as salas que você não tem tido tempo de visitar em anos, porque tem focado tanto em manter o navio se movendo através de águas difíceis, um sistema de navegação diferente tem se montado silenciosamente. Não algo que você construiu conscientemente, não algo que você poderia ter acelerado com esforço ou projetado por intenção. Ele tem sido construído do material específico da sua vida, de cada momento em que você escolheu integridade, quando um desempenho superficial teria sido mais fácil de entregar, de cada noite em que você deixou uma questão sentar no escuro sem forçar uma resposta prematura, de cada estação de fidelidade que não produziu nada visível como retorno do investimento. De cada manhã em que você ouviu o sinal através do ruído e decidiu continuar ouvindo em vez de descartar o que ainda não podia explicar completamente. Esse é o material do qual esse sistema é construído. Não teoria, não aspiração. Sua fidelidade específica, sua formação específica, cada pedaço dela. E esse sistema está pronto, tem estado pronto. E tem tentado alcançar o convés há meses. A pressão que você tem carregado, a inquietação que não se resolve, o acordar no escuro com o silêncio pesado, a certeza de que algo está prestes a mudar, mesmo quando nada externo confirma. Isso não é ansiedade transmitindo de fora para dentro. É o sistema de navegação no porão do navio transmitindo de dentro para fora. Ele tem as coordenadas para a água adiante. Ele sabe o caminho através da estação que está se abrindo. Tem tentado alcançar aquele com as mãos no leme há muito tempo. Esta noite, através desta mensagem, nesta hora, ele alcançou. Sente com isso por um momento. Deixe isso se assentar num lugar mais profundo que sua análise disso. Se algo em você acabou de mudar, se a imagem daquele porão e daquele sistema de navegação entrando em funcionamento aterrissou num lugar que você não consegue explicar totalmente com palavras, num lugar que se reconheceu antes que sua mente tivesse tempo de avaliar, digite as palavras "estou pronto" nos comentários abaixo. 3 palavras. Tempo presente. Não um desejo por uma versão futura de você. Não uma declaração sobre amanhã quando você tiver tido mais tempo para se preparar. Como o convés respondendo ao porão. Como as mãos no leme dizendo ao sistema que tem esperado no interior. Eu te ouço. Estou presente. Estou me virando em direção. Digite e então volte para mim. Agora deixe-me falar sobre o que realmente está sendo pedido de você neste momento. Porque as primeiras 3 camadas foram sobre enxergar claramente, enxergar os sinais, enxergar o padrão por baixo dos sinais, enxergar a formação que criou o padrão. Esta camada é diferente. Esta camada é sobre a resposta. E a resposta não é o que você foi treinado para dar. O que está sendo pedido de você não é mais esforço. O que está sendo pedido de você não é uma produção maior.
uma agenda mais disciplinada, uma prática espiritual mais rigorosa, uma versão mais comprometida do esforço contínuo que você já tem feito. O chamado nunca pediu mais do que você tem dado a ele. Ele tem pedido algo que parece, para a parte de você, treinada na bússola antiga, quase como rendição. Mas não é rendição. O que está sendo pedido de você é disponibilidade. Quero que você sinta a diferença completa entre essas duas coisas. Esforço diz: eu vou produzir meu caminho até o lugar de prontidão. Vou demonstrar através do meu resultado que vale a pena ser usado. Vou trabalhar a rota até a porta abrir ou até eu não aguentar mais. Disponibilidade diz algo categoricamente diferente. Disponibilidade diz: eu já sou aquele que foi escolhido para isto. A prontidão não é minha para fabricar. A qualificação não é minha para merecer. A mão aberta é o único instrumento necessário, não perfeição. O chamado nunca exigiu perfeição. Nenhuma vez em toda a história de pessoas sendo chamadas para coisas que excediam o que podiam explicar. Aqueles que responderam aos convites mais consequentes não eram versões aperfeiçoadas de si mesmos quando responderam. Eram disponíveis, eram capazes de ouvir através do ruído. Disseram sim no meio de suas vidas ordinárias, inacabadas, ainda em formação, no espaço entre quem eles eram e quem o chamado iria fazê-los ser. Esse é o padrão. Não chegada, não completude, disponibilidade. E o peso específico da hora atual é este: a intersecção em que você está, onde sua prontidão encontra as necessidades e demandas particulares desta estação específica no mundo, é uma convergência precisa. Não é um endereço permanente, não espera indefinidamente, não porque a graça se retira, não porque você pode perder o chamado completamente e ficar sem recurso, mas porque janelas têm a qualidade de janelas. Elas são definidas pela sua abertura e pelo seu fechamento. E o convite que pertence a uma abertura específica se fecha quando aquela janela se move. Esta janela está aberta agora. A resposta que ela pede começa no interior antes de se tornar externa. É o soltar da bússola antiga, não um ato dramático de jogá-la ao mar, não uma declaração pública de que você acabou com tudo que veio antes. Apenas o quieto desenrijecer da mão que tem estado segurando-a com força. A disposição para deixar a nova navegação alcançar o convés. A única interior, silenciosa decisão de se virar para o sinal em vez de se afastar dele. Esse virar é a resposta. Esse virar é a coisa para a qual todo o acúmulo de sinais tem estado construindo. Não um gesto grandioso, um virar. E do outro lado desse virar, quero ser honesto com você, porque você merece honestidade, não teatro confortante. A estrada não se nivela imediatamente. As circunstâncias não se reorganizam no momento do virar. Os desafios específicos na sua vida específica não se dissolvem, porque você soltou a bússola antiga. O que muda é a qualidade do movimento. O cansaço sem direção. Aquele que vem de puxar cordas, que não estão mais presas a nada, aquele que vive na camada abaixo da sua agenda e do seu déficit de sono e das suas práticas espirituais mais disciplinadas, esse cansaço começa a se dissipar. Não tudo de uma vez, mas começa. Porque você não está mais gastando o que tem numa rota que nunca iria te levar ao destino para o qual você foi construído. Você não está mais lutando contra a correnteza na qual você foi feito para se mover. E movimento dentro da correnteza, mesmo através de águas difíceis, é uma experiência categoricamente diferente do movimento contra ela. A diferença é imediata. A diferença é sentida no corpo antes de ser entendida pela mente. Há mais uma coisa que preciso nomear antes de fecharmos. Ela tem estado na borda de toda esta conversa, paciente, esperando o momento em que aterrissaria corretamente. Você tem feito isto sozinho, não por escolha,
Não porque você prefere o isolamento ou porque as pessoas na sua vida são insuficientes, mas porque a textura específica do que você tem carregado, a frequência precisa deste chamado, a qualidade particular desta urgência não se traduz de forma limpa numa conversa comum. Você tentou, você buscou as palavras e viu elas pousarem num lugar levemente adjacente ao que você realmente queria dizer. Você viu as pessoas que te amam tentarem o máximo para entender e chegarem perto o suficiente para que você permitisse que acreditassem terem conseguido. Porque mostrar a eles a lacuna restante exigiria mais deles do que o momento tinha espaço para oferecer. E então você concluiu, quietamente e sem amargura, que esta coisa específica é sua para carregar em privado. Que a coisa mais fiel que você pode fazer com ela é segurá-la com precisão e esperar sem falar onde ela será mal compreendida. Essa conclusão serviu à fidelidade. Não estou dizendo que estava errada, mas estou dizendo que ela te custou o peso da solidão. E eu quero que você saiba, não como consolo, não como algo dito para você se sentir melhor, mas como um fato, que a solidão nunca foi literal. A frequência que você tem carregado é específica, mas não é rara. Neste exato momento, em outras salas, em outras cidades, em outras vidas, que por fora não se parecem em nada com a sua, outras pessoas estão carregando a mesma bússola desorientada, o mesmo despertar em horas incomuns, as mesmas conversas ocas, a mesma certeza sem evidência, o mesmo sistema de navegação no porão do navio, tentando chegar ao convés. Elas também estão carregando isso em silêncio. Elas também concluíram que é delas para guardar em privado. E elas te reconheceriam imediatamente, da mesma forma que você tem se reconhecido em tudo que eu tenho nomeado esta noite. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho nisso. O silêncio nunca foi a história completa. Respire fundo. Deixe isso repousar no lugar que mais precisava ouvir. Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia, se algo foi nomeado aqui que suas próprias palavras têm circulado sem encontrar o centro, deixe seu like nesta mensagem ser seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como participação em qualquer sistema de contagem, como um acordo privado e ponderoso. A forma mais simples possível de sim. Um amém que não requer som e carrega seu significado pleno no gesto único e quieto. Deixe ser isso. Há alguém na sua vida agora cujo rosto acabou de surgir na sua mente. Ele veio a você em algum momento dos últimos minutos. Talvez durante o navio e o porão. Talvez quando eu nomeei o cansaço por baixo do cansaço. Talvez quando eu disse que você tem carregado isso sozinho. Um rosto específico, uma pessoa específica, alguém que tem trabalhado mais duro do que as pessoas ao seu redor por mais tempo do que os resultados tiveram a gentileza de refletir. Alguém que se interiorizou de um jeito que as pessoas que o amam não conseguem nomear direito. Não frio, não distante, mas quieto na maneira particular de quem está atendendo a algo privado e urgente que não pode trazer para a sala compartilhada. Alguém cuja certeza ainda está intacta, mesmo que tudo externo continue dando a ele motivos para deixá-la dissolver. Essa pessoa precisa desta mensagem hoje à noite, não como uma recomendação, não como algo que você achou interessante e que ela também poderia achar, como uma entrega. O mesmo encontro que te trouxe aqui sempre foi destinado a se estender através de você até ela. Você não é incidental na vida dela. Você é a mão específica através da qual esta coisa específica sempre foi destinada a chegar. Envie para ela agora, antes que isto se encerre. Deixe o encontro se completar da forma como foi projetado.
Da mesma forma que isso chegou até você, não por acidente, não por seleção aleatória, não pela lógica impessoal de qualquer sistema, sempre chegaria até ela através de você. Envie. Agora eu quero declarar algo diretamente sobre a sua vida, não como linguagem, não como encorajamento poético para carregar numa semana difícil, como declaração. Algo que eu acredito que você estava destinado a receber nesta exata hora. Antes de fazer, digite estas palavras nos comentários abaixo. Digite devagar, uma palavra de cada vez, como se o ato de cada palavra sendo digitada fosse em si um selo sobre o que ela nomeia. Digite: eu sou o escolhido, não como aspiração, não como uma reivindicação de uma versão de si mesmo que você ainda está trabalhando para se tornar. Como reconhecimento. Como o simples, sóbrio e fundamentado reconhecimento do que a formação da sua vida específica já fez de você. Os escolhidos não são escolhidos porque chegaram a uma versão acabada e polida de si mesmos. Eles são escolhidos porque são capazes de ouvir quando o ruído ao redor insiste que não há nada para ouvir. Você tem ouvido através do cansaço, através de temporadas ocas, através da bússola desorientada e das horas escuras e dos anos de fidelidade que produziram pouquíssima evidência visível de sua própria retidão. Você ouviu e você permaneceu. Essa é a qualificação. Essa sempre foi a qualificação. Digite: eu sou o escolhido. Deixe seus dedos fazerem o que seu espírito já fez. Agora receba isto. Você não está atrasado. As temporadas que pareciam atrasos foram formações. Cada porta fechada que pareceu rejeição foi um redirecionamento para algo que a porta onde você estava nunca foi projetada para abrir. Os anos de fidelidade que não produziram nada visível foram os anos em que o sistema de navegação estava sendo montado no porão do navio, peça por peça específica, com o material da sua vida específica. Nada foi desperdiçado, nada caiu por uma fenda na irrelevância. Cada pedaço único do caminho que você andou serviu à formação que esta hora específica requer. Você não foi esquecido nas temporadas que pareciam silêncio. Você estava sendo construído no silêncio para algo que exigia exatamente este tipo de construção. Você tem sido fiel, não do jeito que a velha bússola media a fidelidade. Não pelo resultado, não pela visibilidade, não pela confirmação de pessoas em salas que nunca estiveram sintonizadas na sua frequência. Você tem sido fiel do jeito que sobrevive a todo instrumento de medida. Interior, quieto, persistente, não dissuadido pelas temporadas que não te deram nada externo. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.